Bem, pessoal, nós, na nossa última aula, falamos sobre cadeia carbônica, identificamos, classificamos, e agora vamos falar sobre funções orgânicas, os hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos, gente, são compostos formados por carbono e hidrogênio, apenas carbono e hidrogênio. Podemos dar o exemplo do alcano, que os alcanos que são hidrocarbonetos de cadeia aberta, que apresentam apenas ligação simples e saturada. Aqui nós temos o exemplo do metano, CH4. O interessante é que o metano ele é conhecido como gás do pântano, ou seja, aquele gás natural. Temos também a representação aqui do butano. O butano é um constituinte, certo? O butano aqui, ó, C4H10, ele é um constituinte do gás de cozinha, o GLP. Então, observe, gente, que a química está bem próxima a nós. Aqui temos o exemplo do propano, e na sua constituição temos C3H8. E a sua, gente, nomenclatura. Os alcanos de cadeia normal, ele tem um prefixo iano. Ou seja, o que o prefixo indica, né? O que essa palavrinha prefixo indica? O número de carbonos de cada cadeia. Então, se vocês observarem, ó, MET 1, ET 2, PROP 3, BUT 4, e assim por diante. Os alcanos de cadeia aberta, né, também ramificada, ela possui a sua cadeia principal. O que é essa cadeia principal? Ó, aqui temos a nossa cadeia principal, ou seja, a cadeia mais longa, tá vendo? E aqui nós temos um radical, ou seja, uma ramificação, que no caso aqui temos essa ramificação CH3. Onde devido, pessoal, à sua tetravalência do carbono, esse CH3 ele é um derivado do metano. As funções orgânicas de hidrocarboneto, ela tem seu grupo funcional, onde possui somente átomos de carbono e hidrogênio, como eu já falei para vocês, a nomenclatura do prefixo mais o Y mais o O. E aqui temos alguns exemplos, como metano, butano, eteno, etileno, e assim por diante. Vamos falar um pouquinho sobre os álcools. Ele é um grupo que possui a hidroxila ligada a um carbono saturado. Pessoal, se nós falamos em saturado, significa que a ligação é simples, certo? Então, aqui temos a hidroxila e aqui nós temos a ligação. Os fenóis, eles possuem a hidroxila ligado a um carbono, mas observe que é insaturado, certo? Então, se fala insaturado, ele pode ser a ligação dupla, né? Dupla ou tripla. E os fenóis também, gente, eles têm um leve caráter ácido. É uma forma de vocês também identificarem na questão, lá na questão de Enem. Os aldeídos possuem a carbonila ligada a um hidrogênio. Observe que ele tem um grupo ligado ao hidrogênio e isso corresponde ao quê? A função orgânica de caráter de um grupo
carbolino entre dois átomos de carbono. Se vocês observarem aqui, olá pessoal, a nossa aula vai ser sobre funções orgânicas, os hidrocarbonetos. Na nossa aula passada, falamos sobre classificação, cadeia carbônica e classificação dos carbonos. Agora vamos estudar um pouquinho sobre funções orgânicas. Visto que é um assunto bem extenso, eu dividi, nós vamos estudar em 3 aulas. Os hidrocarbonetos são compostos formados apenas por carbono e hidrogênio. Aqui temos o exemplo dos alcanos, que são hidrocarbonetos que apresentam a cadeia aberta, de ligação simples e saturada. Aqui nós temos o exemplo do metano. Ele tem uma característica interessante, ele é conhecido como gás natural, pois ele é conhecido como o gás do pântano, né? Nosso gás natural. E aqui nós temos butano, que é nada mais, nada menos do que também um dos constituintes do gás de cozinha, o GLP, C4H10. Temos o propano. E aqui as nomenclaturas. Pessoal, os alcanos de cadeia normal têm seus prefixos. Observe o quê? Que cada prefixo indica a quantidade de carbono que vai ter naquela cadeia carbônica, tá vendo? Então, o MET1, o ET2, o PROP3 e assim por diante. Os alcanos de cadeia ramificada, o que é cadeia ramificada? Olha, a ramificação. E possui uma cadeia principal mais longa, e nós fazemos a identificação. Então, eu vou começando a contagem do carbono. Do lado onde está iniciando a ramificação, certo? É o que nós temos que observar. E o CH3 é um derivado do metano. Ele é tetravalente. Nessas funções orgânicas, nós temos assim o seu grupo funcional. Como eu já falei, ela só tem hidrogênio e carbono, os hidrocarbonetos. E aqui eu posso citar o metano, o butano, eteno, etileno, etino e acetileno. A função orgânica dos álcools são funções que possuem hidroxila ligada a um carbono saturado. Observe, temos a hidroxila, a ligação do carbono saturado, que é saturado, gente, ligação simples. Não pode esquecer. E aqui temos alguns exemplos, como metanol, etanol e o propano.
os fenóis. Fenóis, ele possui hidroxila, só que a ligação do carbono é uma ligação insaturada, certo? Não podem esquecer, é uma forma de identificar. E outra questão é que os fenóis, ele tem um leve caráter ácido. Os aldeídos possuem uma carbonila ligada a um hidrogênio. As acetonas, gente, correspondem à função orgânica que caracteriza um grupo de carbonina entre dois átomos de carbono. Observe a função da acetona. Ligação do átomo, dois átomos de carbono. Aqui eu passei um exercício para vocês vão copiar no caderno, certo? E vão também copiar a resposta. Então, aqui, em geral, eles são pouco solúveis ou insolúveis em água, mas os seus sais são bem solúveis. São relativamente ácidos, alguns são utilizados como desinfetantes na produção de resina. Então, se ele é ácido, é pouco solúvel, e alguns são pouco solúveis e outros são insolúveis. Essas características estão associadas a qual função? Então, vocês vão me dizer se é álcool, aldeído, cetona ou fenol. Aqui, vocês vão identificar a alternativa correta, ou seja, está a característica e vocês vão me dizer qual é que está correta. Aqui, vocês vão identificar desses compostos qual deles só tem oxigênio, gente? Qual deles só tem oxigênio? Então, desses compostos, qual deles só tem oxigênio? Certo? Então, essa é a nossa aula de hoje. Estudem direitinho, façam pesquisa, que é muito bom. E não esse é um momento difícil que nós estamos passando, mas com certeza vai passar. O importante é estudar.